os interesses dos meus netos e vocês, dos seus filhos, para que essa sociedade vá. Porque eu tenho certeza, no futuro, eu estarei de outro lado contemplando esse Brasil maravilhoso que nós precisamos criar agora. Muito obrigado. Registramos em plenário a presença do vereador desta casa, Dito do Ônibus. Neste momento será desfeita a mesa de honra. Eu convido a todos para que se juntem à plateia, para que nós possamos assistir à palestra do Ricardo Trípoli, a Lei de Compensação das Águas. Eu peço para que ele apenas continue na mesa de honra. Muito obrigado a todos. Deixa essa garotada ali. Secretário, eu te agradeço. Tá ótimo. Bom, feitas as apresentações, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos e partirmos agora para uma breve reflexão a respeito dessa questão que para todos nós é muito importante, que é a questão da compensação ambiental. Eu me recordo que em 1992, nós tivemos o privilégio de participar da Rio 92, a Eco 92. E algumas pessoas diziam uma coisa muito curiosa, que hoje já começa a tomar uma certa formatação, que é a seguinte: o ser humano vive sem o petróleo, mas o ser humano não vive sem a água. Se nós não tivéssemos a água, com certeza não teríamos vida. Uma das coisas que nos chama a atenção é que há um certo preconceito ainda no Brasil quanto à questão ambiental. Eu vou falar no final um pouquinho sobre a questão desse preconceito. Mas eu me recordo que um dos grandes problemas que nós tínhamos em 1991 era especificamente aquela região do Vale do Ribeira, onde as pessoas que lá viviam, como foi colocado aqui, da monocultura, elas diziam: olha, é impossível, é impraticável sobreviver numa região onde nós temos que, por obrigação, preservarmos a Mata Atlântica e, ao mesmo tempo, trabalharmos na linha do desenvolvimento. É impraticável porque você tem que preservar as florestas e, ao mesmo tempo, tem que ver de que maneira você cria sustento para as pessoas que vivem, que moram naquela região. Séculos atrás, nós tínhamos ali índios, tínhamos ali os chamados quilombolas, que eram os escravos que fugiam e que iam para dentro da Mata Atlântica, na região do Vale do Ribeira, e que sobreviviam da caça, que sobreviviam da pesca, que sobreviviam de um pouco da vegetação daquela região. Com a expansão das regiões metropolitanas, o Vale do Ribeira praticamente ficou entre o sul e o sudeste do estado de São Paulo. Nós tínhamos ali o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o estado de São Paulo. Praticamente uma zona de transição, mas uma zona que foi confinada a ter um certo congelamento. Qual era a visão do legislador naquele período?
ele dizia, bom, para nós é importante termos essa área preservada, a área das praias, a área das encostas, enfim, a vegetação. Até porque se lembrava já em 1992 de que nós tínhamos uma biodiversidade fantástica a ser explorada na nossa Mata Atlântica, que poderia inclusive ser soluções medicamentosas para problemas que ainda não tinham sido encontrados. Por exemplo, a doença do câncer, a AIDS e outros tipos de doença, com esses produtos que seriam retirados dessa nossa Mata Atlântica. A partir desse instante, as pessoas diziam o seguinte, bom, como é que nós vamos fazer com que haja possibilidade das pessoas morarem nessas regiões, as prefeituras terem independência na execução dos planos diretores nas cidades, se nós não temos recursos suficientes carimbados no orçamento do governo do Estado de São Paulo. E aí, discutindo com algumas entidades ambientalistas, com a sociedade civil organizada, com os prefeitos, com os vereadores do Vale do Ribeira, nós chegamos à seguinte conclusão, de que nós tínhamos que apresentar um projeto que tivesse uma visibilidade ambiental, mas que tivesse também uma visibilidade econômica. Não daria para dissociar a questão econômica da questão ambiental. E foi exatamente nesse momento que o governo manda à Assembleia Legislativa um projeto de lei criando uma alíquota de 5% da cota-parte do ICMS aos municípios agriculturáveis. Eu, reunido com os demais membros, disse a eles o seguinte, de que nós deveríamos compartilhar esses recursos de uma forma mais equânime. E de que forma seria essa? Nós destinaríamos 1% aos municípios que tivessem área de preservação permanente. E aí foi feito um grande diálogo, uma grande discussão. Esse projeto tramitou na Assembleia Legislativa por cerca de 8 meses e ao fim dos 8 meses nós conseguimos aprovar 0,5% aos municípios com área de preservação permanente e 1% aos municípios agriculturáveis. Até porque os municípios agriculturáveis já tinham avançado bastante, já tinham condições de sobreviver com a própria agricultura.